Segunda-feira, dia 10 de agosto de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, o que começou com mais uma daquelas narrativas raivosas da esquerda, desta vez contra o nosso candidato à vice-presidência Alfredo Gaspar, durante aquela CPMI do INSS, pode acabar sendo uma pá de cal para a fraquíssima carreira política de dois seres agora repugnantes pelo ato que fizeram, né? Que possuem nome, claro, Lindenberg Farias e Soraya Tronic. Dois seres repugnantes, esse é o mínimo que se pode falar. E por que isso? Porque a Câmara dos Deputados resolveu enviar ao Supremo Tribunal, isto já lá no dia 5 de maio, vejam só, estamos sabendo agora, né? Mas resolveu enviar o depoimento de um comerciante carioca que afirma que a acusação por crime de abuso de vulnerável envolvendo o deputado Alfredo Gaspar teria sido uma suposta, dizem eles, armação dos dois mentirosos. O relato foi feito pela Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, de forma virtual, em 23 de abril, após a corporação ser acionada pelo próprio Alfredo Gaspar. O parlamentar alagoano relatou que no depoimento que o depoente teria ligado para ele a fim de fazer a denúncia. Ou seja, não foi o Alfredo Gaspar que foi atrás do depoente. Ele ligou ao deputado falando sobre a armação. E esta denúncia foi feita pelos dois picaretas em 27 de março de 2026, naquela sessão da CPMI, do INSS. O informante citado aí pela Polícia Legislativa é Luiz Antônio Lopes, de 62 anos, que é dono de um quiosque no Shopping Jardim Guadalupe, lá na zona norte do Rio de Janeiro. Na oitiva, Luiz Antônio relatou que a suposta armação envolveu o recrutamento de uma jovem chamada Marcela Maria Mendes, que prestava serviços em seu quiosque. O plano seria Marcela conceder entrevistas, fingindo se chamar de Jailma e se apresentando como a vítima de Alfredo Gaspar. Vejam só que armação inescrupulosa. Em determinada ocasião, Marcela se reuniu com uma mulher jornalista e com um indivíduo de nome Lucas, o qual se apresentava como assessor do Legislativo ligado ao político Lindenberg Farias. Nesse mesmo depoimento, Luiz Antônio afirmou ainda, que Lindenberg teria participado de uma reunião virtual com a Marcela, a menina, e outras pessoas. O depoente disse ainda aos policiais legislativos que Lindenberg parecia ter plena ciência do contexto fraudulento tratado nas reuniões. Aos policiais, o depoente afirmou ter emprestado sua conta bancária para Marcela receber os pagamentos pela armação. E ele citou 3 supostos depósitos, um de R$4.000, outro de R$10.000 e outro de R$2.500. Inclusive, ele enviou para a Polícia Legislativa os comprovantes desses depósitos na conta dele. O caso agora foi parar nas mãos de Gilmar Mendes. E aí começa o enrosco, que por coincidência ou não, rejeitou o pedido de Alfredo Gaspar para acelerar o teste de DNA para dirimir qualquer dúvida. Claro, o Alfredo Gaspar quer limpar seu nome, quer sair do foco dessa notícia, até porque já estamos em corrida eleitoral. Já estamos, sim, em corrida eleitoral. E quanto mais tempo esse nome ficar fervilhando na imprensa, obviamente que não é bom para o Gaspar. Por mais que a veracidade dos fatos já tenham vindo à tona. Mas ele prefere que o teste de DNA seja feito imediatamente para acabar com isso. Porém, Gilmar Mendes rejeitou acelerar esse pedido porque o caso está sendo investigado agora pela Polícia Federal.
Porque o Gilmar Mendes pediu opinião da PGR e a PGR mandou a PF investigar. Claro que eles vão querer cozinhar o galo com essa notícia, requentando o assunto, para que durante a campanha o outro possa usar, para que o outro possa jogar na imprensa. Porque enquanto não sair a decisão final, fica a dúvida, pelo menos para eles, ou para a militância, acreditar no que sair da boca do outro candidato. É assim que funciona a política. E é justamente nessas horas que me veio aí um questionamento até que ponto nós podemos realmente confiar na classe política. Pois uma coisa é termos adversários ideológicos, com preferências socialista, comunista, mas que debatem de forma adulta nos plenários da Câmara do Senado. Outra coisa é termos adversários políticos que inventam histórias, que inventam narrativas com a única finalidade de arruinar a reputação alheia. Eu penso que isto explica o atual momento do Brasil, que vem vivendo aí uma situação dramática, politicamente, juridicamente, comercialmente, diplomaticamente. Não tem coisa pior para acontecer com o Brasil. Explica, inclusive, como o próprio atual mandatário conseguiu voltar ao poder para arruinar o país, levando a população a uma miséria previsível. Digo isso porque se existem coisas que não mentem para o povo, é o carrinho do supermercado, a geladeira e o tanque de gasolina. É ali que descobrimos nossa real situação de como estamos vivendo e imaginando por quanto tempo aguentaremos. Então, sempre jogamos nossas expectativas para os próximos parlamentares escolhidos, com a esperança de que eles possam lutar por nós. E agora, até lembrando aí de uma frase célebre do saudoso senador Teotônio Vilela, os mais experientes como eu aí na vida, né, vão se lembrar, o Teotônio Vilela, que foi senador no período de 1967 a 83, que dizia o seguinte: carência generalizada vai do feijão até a Constituição. Né? E tanto um como o outro estão em falta no Brasil. O feijão, porque a população cada vez está podendo consumir menos. Uma grande família, evidentemente, sente muito mais o peso de uma cesta básica. E a Constituição, porque há muito tempo deixou de ser analisada. Ela está temporariamente desaparecida da vida democrática. E quando ela não está presente, o que presente está é uma ditadura das mais fortes. Por isso brigamos tanto para que nos próximos pleitos consigamos colocar o maior número de senadores conservadores no Congresso Nacional. Mas aí é aquela questão: o quanto vale o nosso sonho se as escolhas se dão muito mais pelos interesses partidários que pelo nosso desejo, o desejo do povo? Eu falo isso também porque nós estamos vendo aí o PL dando apoio a figuras que não tem nada a ver com a direita. Ângelo Coronel, aquele mesmo que fez de tudo para implementar o gabinete do ódio na presidência de Jair Bolsonaro, com a tal CPMI da fake news, está sendo apoiado pelo PL e, obviamente, pelo Flávio Bolsonaro, que não vai poder falar nada contra ele, para não desagradar Valdemar Costa Neto. E temos outras figuras aí que não tem nada a ver com a direita. Mas por quê? Acordo partidário. Como podemos dar apoio ao Podemos, por exemplo, do Ângelo Coronel, se o Podemos não está apoiando o Flávio na chave presidencial? Então, digamos assim, eles que se lasquem com os senadores que vão escolher no Estado. Se o Flávio está concorrendo à presidência e não recebe apoio deles, eles querem o nosso apoio, o apoio, né, do PL para apoiá-los ao Senado.
Não tem coerência nisso tudo. Sabemos, entendemos que é assim que funciona a política no Brasil, mas é por isso que o Brasil está como está. Né? É por isso que o Brasil se encontra nessa situação. E o ponto mais dramático para nós, e o que pode impedir, inclusive, que de repente o Flávio leve a presidência até no primeiro turno, é pela falta de apoio desses partidos que vão tirar tempo de televisão e verbas para a disputa eleitoral, e principalmente Minas Gerais, que está brincando com fogo. Brincando com fogo. Minas Gerais não vai dar o apoio necessário ao Flávio Bolsonaro como era previsto. Primeiro porque existe uma tal aí de Campanholo, né? Fazendo doce com Carlos Bolsonaro, mas querendo usar as imagens de Bolsonaro e do Flávio na sua tentativa de se eleger a deputado federal. E o Flávio até já escreveu: se você não quer apoiar Carlos, então vou pedir para que você não use mais as minhas imagens. O Cleitinho, né, que é outro tiririca da vida, concorrendo ao governo de Minas. Mas o mais promissor, o mais jovem, né, deputado federal do PL, que é de Minas Gerais, que poderia estar fazendo uma campanha mais forte a favor de Flávio Bolsonaro, se coloca calado agora, não é, seu Nicolas? É necessário vir a público, desejar mais sorte, dar mais voz a Flávio Bolsonaro, ao invés de se omitir, porque Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral. Então, o que acontece? É importante termos esse apoio de peso para alavancar a campanha do Flávio, para que, quem sabe, ele consiga até no primeiro turno levar essa eleição, acreditando, obviamente, que aquelas caixinhas mágicas não interfiram, né? Obviamente. Mas ele está se colocando numa situação também complicada. Se ele foi o deputado federal que bateu recorde nacional na eleição em 2022, quem garante que ele vai conseguir manter o mesmo número de votos agora, né? Se descolando o máximo que pode do nome Bolsonaro. Isso pode ficar muito mal para ele mesmo. Então é bom ele prestar atenção e dar uma força muito maior do que está sendo dada. Porque de inimigos, a direita está cheia. Está cheia. Mas, pelo menos, estamos aí atentos ao que está acontecendo e, na medida do possível, vamos trazendo informações aí até que algo mais claro, uma luz mais divina, abra o espaço, abra o caminho para que Flávio carimbe a eleição em outubro e se torne o próximo presidente da República. Ok, meus amigos? Era isso que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, claro, deixem os likes, né? Se inscrevam no canal se você ainda não se inscreveu. Repassem o link desse vídeo para seus amigos. E eu espero encontrá-los amanhã em um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.